Olá, bom dia. Estamos aqui começando a 11ª aula da nossa turma de Matemática 3 matutino, turmas de Informática e Refrigeração, da DFR de Campos Santa Cruz. Hoje a gente vai falar sobre geometria espacial, alguns conceitos introdutórios, tá bom? Por exemplo, acho que vocês já devem se lembrar tanto da parte, acho que não tanto em geometria analítica, mas lá na geometria espacial, alguns conceitos que a gente já viu, como, por exemplo, os de ponto reto e plano. Não existe uma definição formal, tá? Não existe uma definição formal, mas existe alguma ideia que a gente tem, tá certo? Por exemplo, perdão, algumas coisas que são elementares. Falando ponto, obviamente, é fazer a marcação de um ponto mesmo. Não tem nem, de novo, não tem como fazer uma definição. Por exemplo, isso aqui é um ponto, e normalmente a gente marca uma letra maiúscula, como sendo um ponto. Sobre reta, isso aqui, teoricamente, é uma reta. Aí eu sei que uma reta ela é infinita para um lado e infinita para o outro. Eu marco uma reta com uma letra minúscula. Isso aqui, deixa eu tentar fazer aqui, tá? Isso aqui não é uma reta. Por que não? Porque tem essa parte aqui, ó, que ela está sendo curva, por assim dizer. Beleza? Então, se tem essa espécie de curva, em algum momento ela deixa de ser reta. Ok? E plano, um conceito de plano seria, por exemplo, a gente pegar uma mesa, por exemplo. Então, eu tenho uma mesa, ela é reta, por assim dizer, ela não dobra, então eu tenho aí um plano. Também a gente tem o conceito de ser infinito as dimensões desse plano. Como assim? Vou desenhar aqui um plano hipotético. Vou dizer, outra coisa, a gente diz, coloca o plano como sendo por uma letra grega, e esse meu plano, que era o que eu estava falando para vocês, ele é ilimitado. Então, tanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto para baixo, quanto para cima, supondo que ele fosse vertical, ele vai para o infinito. Obviamente, a gente, devido às nossas limitações, apresenta ele com algum tipo de limitação. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso aqui, queridos? Esses conceitos iniciais? Aquilo que eu já tinha falado, o ponto é indicado por uma letra maiúscula, reta por uma letra minúscula e o plano por uma letra grega. Importante, não sei se vocês lembram, na aula passada a gente falou sobre circunferência. E a circunferência ela era indicada por uma letra grega chamada lambda. Então, assim, se eventualmente, não é que eu estou dizendo que eu não possa representar um plano por lambda. Sei lá, eu coloco aqui o lambda no meu plano. Posso? Pode. Agora, só tome cuidado que se, por um exemplo, eu estou trabalhando aqui com uma circunferência qualquer, por exemplo, aí eu vou lá e boto no mesmo trabalho, no mesmo ponto, tanto a circunferência quanto o plano lambda. Aí eu ficar meio confuso, né? Então evitem isso nesse caso particular, tá bom? O espaço é o conjunto de todos os pontos, e aí a gente vai ter alguns conceitos que são interessantes para a gente trabalhar, tá bom? Primeiro a gente fala de paralelismo. Aí o que acontece? Quando a gente fala de geometria espacial, a gente não vai estar limitando agora os nossos conceitos apenas a retas. A gente vai estar tratando agora com relação a retas e planos entre si também. Então, por exemplo, a gente viu na geometria plana que eu teria duas retas paralelas. Vou colocar aqui duas retas paralelas. Vou botar aqui uma reta R e uma reta S. Suponha que aqui a gente tenha duas retas, supondo, tá? Só para a gente entender. Se eu tenho duas retas paralelas, elas nunca vão se interceptar, elas não têm ponto em comum, certo? Aí o que eu escrevo? Eu digo assim, que R, aliás, Ctrl Z, interseção a S, isso aqui dá o vazio. Elas não têm ponto em comum. Aí eu escrevo que R
Opa, é paralelo a esse símbolo. No slide, quando eu fui achar, eu achei esse símbolo vertical, esses dois tracinhos. A maioria dos autores escreve ele meio que na diagonal, tá? Não tem problema não, eu aceito qualquer um dos dois, só para deixar claro. Alguém que está falando aqui nessa situação da transitividade, que se eu tiver uma terceira reta, vou botar aqui uma reta T, vamos colocar, e digo assim, olha, R é paralelo a T, e S é paralelo a T. Então, R é paralelo a S. Ah, professor, isso aqui é meio evidente. É, mas é ruim às vezes de demonstrar, o que a gente chama de transitividade, tá bom? Como não existe apenas paralelismo com relação a retas, a gente pode ter uma situação onde eu posso ter uma reta paralelo a um plano. Então, olha só, vou ter aqui um plano e vou botar uma reta, não vou botar aqui, vou botar aqui bem em cima. Pronto. Tenho aqui, vou botar aqui meu plano alfa, o meu plano R. Aí o que, que eu digo? Olha, faço a interseção entre a minha reta R e o meu plano alfa. Isso aqui dá igual ao vazio. Então, eu vou dizer que meu R é paralelo a alfa. O que, que eu estou falando aqui? Que nunca a reta vai interceptar o meu plano. Nunca ela vai cortar. Tá certo? Se nunca vai cortar, ela vai ser paralela. Só alguma dúvida, queridos, desses conceitos? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Então, continuando aqui, tá? Só que aí o que, que acontece? Deixa eu voltar para cá. Como é que eu tenho a convicção, por assim dizer, de que eu tenho uma reta sendo paralela ao plano e talvez até para facilitar a minha vida? Basta eu tomar uma reta que esteja dentro do meu plano, tá certo? Vou botar aqui, S pertence ao alfa e o meu S ser paralelo a R. Então, nessa minha situação, eu vou ter a configuração que eu disse. Eu, de novo repetindo, eu tomo uma reta S que esteja contida no meu plano e ela é paralelo à reta dada, que no caso aqui seria a reta R. Então, com essas duas informações, eu consigo dizer que a reta ela é paralela ao plano. Beleza? Indo adiante, se uma reta não está contida num plano paralelo, é aquilo que eu acabei de falar, a gente tem também uma situação onde eu posso ter planos paralelos, tá certo? O que seriam planos paralelos? Seria uma situação onde eu tenho dois planos sobrepostos. E, assim como a gente viu, alfa, deixa eu botar aqui embaixo o beta, lembrem-se que isso aqui é ilimitado, tá, meninos? Então a gente tem aqui uma situação hipotética. Opa, beta. Eu tenho aqui dois planos, o alfa e beta. Aí, se eles são paralelos entre si, significa que a interseção entre os dois planos também ela é vazia, certo? Como é que eu conseguiria trabalhar dessa forma? Do mesmo jeito que a gente fez no exemplo anterior. Eu tomo duas retas, uma reta em alfa, outra é reta em beta, e aí eu boto R pertence a alfa e S pertence a beta com R paralelo a S. Então, alfa paralelo a beta. Então, alfa paralelo a beta. Estão visualizando isso, queridos? Alguma pergunta? E aí a gente poderia, eventualmente, em vez, que eu, só para terminar aqui, tá? Não tem outra situação legal. O que acontece?
eu não precisaria necessariamente, nesse caso particular, eu poderia construir aqui uma reta concorrente e tal. Eu boto aqui uma outra reta, vou botar aqui um T. Obviamente tem um ponto em comum, a gente fala já desse ponto P. T, com isso aqui, no caso da concorrência, eu consigo dizer que esses dois pontos, eles são... esses dois planos, eles são paralelos. Por que que eu posso dizer isso? Porque, veja, por mais que eu tenha uma reta T, que obviamente não é paralela a S, T não é paralelo a S, eu consigo fazer uma reta que seja paralela a S. Existe uma reta que, nesse plano alfa que seja paralela a S. Qual é essa reta? Aí é uma outra história, mas eu sei que existe uma. E aí eu consigo construir essa reta R, vejo que ela está paralela à reta S, e aí eu digo que alfa está paralelo a beta, até porque o meu objetivo principal nesse conceito aqui é dizer que eu tenho o conceito de planos paralelos. Show? Olhando aqui para um caso particular, reta, eu vou dizer retas T e S são ditas reversas. Como assim? Não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito. Retas reversas. Vejam bem o que está acontecendo. Eu poderia, não sei se vocês conseguem enxergar isso, tá? Eu conseguiria fazer um plano, eu consigo fazer um plano que pegue a reta R e que pegue a reta S, porque elas são paralelas entre si. E aí a gente tem aí algumas situações que eu não vou falar por causa do nosso tempo. Falo já, não na gravação, fora dela. Mas eu não consigo fazer um plano com a reta T e a reta S. Não dá. Então, quando eu tenho uma situação como essas, eu digo retas reversas. Aí você me fala, professor, não entendi. Deixa eu dar um exemplo muito claro, que aí você vai entender o que eu estou falando. Vou trazer aqui um exemplo da reta reversa no cubo, só para mostrar, tá? E aí eu vou apresentar para vocês aqui essa situação de um cubo. A gente vai falar do cubo posteriormente. Vejam o seguinte, ó. A reta, aqui no caso suporte, o segmento de reta DC, ela não é paralelo ao segmento de reta BF. Estão visualizando isso? O DC está na frente superior, na face frontal superior, alta, e o BF está na face lateral direita, baixa. Então vejam que essas duas não estão no mesmo plano, ou em outras palavras, não estão na mesma face, e não são paralelas. E aí, com isso, eles não formam um plano, não formam uma nova face. Então, o que aconteceria? Eu digo aqui que são retas reversas. Eu acho que deu para clarear a visualização, galera, de retas reversas. Vamos para frente. Ok. E aí, para a gente terminar essa primeira parte da nossa aula, a gente fala sobre perpendicularismo. Assim como a gente falou sobre o paralelismo, a gente tem uma situação onde eu tenho, no caso de retas, deixa eu voltar aqui para o meu Jamboard, duas retas são ditas perpendiculares entre si, a gente escreve assim, ó, R, o símbolo é esse do perpendicular, quando o ângulo entre R e S é de 90 graus. R e S é de 90 graus entre si. E aí a gente conseguiria generalizar a coisa toda, tá bom? De trazer uma situação onde eu tenha um plano, tá aqui plano alfa, e vou botar aqui uma situação aqui, ó, opa, de uma reta R,
E vocês vão ver que quando ela intercepta o meu ponto P, o plano no meu ponto P, ela forma um ângulo de 90 graus em relação a esse meu plano. Então, eu digo aí que a minha reta R, ela é perpendicular ao plano alfa. Como é que eu consigo dar essa informação? Bem, assim como a gente fez lá no perpendicularismo, basta eu selecionar uma determinada reta, vou botar aqui reta S, que esteja no meu plano alfa e que forme um ângulo de 90 graus com a minha reta R. Então, ó, S pertence a alfa e R perpendicular a S. Então, eu digo que R é perpendicular ao meu plano alfa. Não sei se vocês estão visualizando, queridos, esses conceitos aqui, eles são mais de teoria para que a gente tenha essa noção. Daqui a pouco no vídeo eu explico direitinho o que era para ter falado no começo, mas tudo bem. Se uma reta é perpendicular a duas retas paralelas a uma corrente do plano, ela é perpendicular ao plano, isso aqui é um teoremazinho que eu não vou demonstrar. E, eventualmente, eu posso ter aqui, vou colocar aqui uma terceira reta, sei lá, uma reta T, onde esse meu ângulo aqui, θ, ele é um ângulo que não vale 90 graus. Se é um ângulo que não vale 90 graus, eu digo que essa minha reta T, ela é oblíqua ao plano. É como se ela fosse uma espécie de flecha. Ela só vai atingir o plano naquela posição, que nesse caso particular é meu ponto P. Beleza? E aí, para a gente fechar aqui nossa primeira parte, a gente falando do vídeo, o que acontece? Do plano, aliás. Eu posso ter uma situação onde eu tenha perpendicularismo entre planos. Eu tenho aqui um belo plano, vou botar aqui plano alfa. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma reta de suporte, só para facilitar a nossa vida, que a gente vai já comentar sobre ele, tá? Vou colocar aqui um outro plano, não sei se vocês conseguem visualizar isso. Aí aqui vai ter o seguinte, ó. Esse plano beta perpendicular, ele vai formar um ângulo de 90 graus com relação ao meu plano alfa. Como é que eu consigo dar essa informação? Primeiro de tudo, eu vou ter aqui uma reta, vou identificar essa reta como sendo a minha... Porque a interseção entre dois planos, quando eles não são paralelos e não são iguais, é uma reta, sempre, tá bom? E aí eu posso trazer aqui uma situação, hipoteticamente falando, da seguinte forma. Deixa eu tirar isso aqui mais para frente, tá? Para não trazer confusão. Vou colocar um ponto P aqui comum, vou botar essa reta S e vou colocar aqui uma reta T pertencente ao meu plano, ao meu plano beta, de tal forma que eu tenha um ângulo reta T, um ângulo de 90 graus entre elas. Então, veja bem, T pertence a beta, S pertence a alfa e T é perpendicular a S. Então, com esses elementos, eu consigo dizer que alfa é perpendicular a beta. Beleza, queridos? Então, é isso. Com relação àquela parte introdutória inicial, sim, faltou só aquele que eu disse, os dois planos serão perpendiculares entre si, quando eu tomar uma reta deles, esta seja perpendicular ao outro do plano. Então, no caso de duas retas, como eu acabei de fazer. E eu tenho uma situação de três planos podem ser perpendiculares entre si. Nesse caso do sistema tridimensional, seria aquele mesmo exemplo que a gente viu lá do... deixa eu abrir aqui o 3D. Pronto. Vejam que é o seguinte, deixa eu só escrever aqui na geometria x igual a zero, está aí um plano, não sei se vocês estão vendo esse plano de azul,
igual a zero, que por mais uma vez é exatamente os meus eixos coordenados, tá? E z igual a zero. Então vejam que nesse caso aqui eu tenho a formação do meu espaço. Estou incluindo aqui todos os meus pontos. E não sei se dá para vocês visualizarem, mas eu espero que sim. Como eu tenho aqui um sistema cartesiano ortogonal, eu tenho 90 graus entre eles. Beleza? Então é isso, queridos. Deixa eu fazer aqui a pausa da primeira gravação. Cadê vocês? E até daqui a pouco, né?